Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor toda a terra. Oiê, eu sou o Márcio Zanon, autor de Sonatine de futuros livros que eu ainda nem escrevi, mas você vai querer ler. Sejam bem-vindos ao meu universo. Projeto Aurora, capítulo 19. Mas eu não vou escrever agora. Eu comecei o vídeo aqui, mas eu vou pra outro lugar. Eu vou levar vocês comigo, tá? Pera aí. Chora na transição. Uma merda. Bom, eu falei que eu não ia escrever, né? Por quê? Hoje é dia dos pais. Eu vou fazer um doce que meu pai gosta, que é o manjar. Já fiz uma vez, ficou bem bom. Agora eu vou tentar fazer ele de novo. Pra ver se fica bom também. E aí, eu não pensei ainda o que eu vou fazer lá do meu dilema, né? Do que eu vou fazer. Se eu vou incluir 2 capítulos a mais, se eu vou jogar ele mais pra frente, o que eu vou fazer. Então eu vou fazer um docinho aqui, fazer isso, vou fazer um bolo depois, vou almoçar, aí depois eu vou escrever. Então, por enquanto eu vou começar a fazer um negocinho aqui, vou mostrar pra vocês. E aí vamos ver o que eu vou fazer depois, né? Como é que eu vou escrever? Porque aí eu vou ter que sentar e escrever, porque hoje é domingo, hoje eu não tenho nada a fazer, não tenho nada pra assistir. Então, vou escrever, né? Porque é minha obrigação. Pô, esse livro não vai sair nunca. Que é uma coisa, né? A gente começa o livro e quem tem que terminar é a gente também. Então vamos lá, vou fazer, tá? Então eu vou seguir a receita que eu peguei na internet. É da Isamara, que eu só as dela que eu faço faz certo. Então, vai ser 1 xícara de amido de milho. Aí 4 xícaras de leite. Aí o que eu preciso fazer? Mexer ele fora da panela. Porque aí ele não empelota, né? Que a maisena, o amido de milho, tem esse rolê de dar uma empelotada, né? Então tem que dissolver ele bem aqui no leite, pra ele não empelotar. A maisena faz ela dar uma engrossada no negócio. E aí que ele fica daquele jeito. Só sei disso. Outra coisa eu não sei. E aí enquanto eu mexo aqui, vamos falar um pouco do livro. Pra fazer um cozinha e fala. Eu tô ainda em dúvida do que eu vou fazer. Eu pensei até numa saída desse começo desse capítulo, falando o que eu posso fazer para não incluir outro capítulo. Mas tem uma cena bem específica que eu quero fazer do final desse capítulo. Não, do final do próximo capítulo, né? Não desse que eu vou fazer agora, do 20 seria. Que ele precisa acontecer depois dessa cena de agora. Então, assim, eu não vou conseguir jogar um capítulo adicional mais pra frente. Eu teria que fazer isso agora. Eu ainda tô pensando se eu vou fazer isso ainda mesmo. E se eu for fazer, o que eu poderia colocar que tá faltando na história? Tem coisas que faltam na história, que eu queria jogar mais pra frente, mas tem coisas que poderiam ser ditas agora. Isso ajudaria bastante em algumas coisas como elas acontecem na história. Então eu ainda tô em dúvida. Eu tô mais, assim... Eu tava mais voltado a jogar pra frente. Tentar resolver agora isso aí. Tipo, fazer o capítulo normal como eu já tava. Mas, pensando bem, eu tô pensando muito em resolver agora. Fazer o capítulo adicional e desenvolvendo. Porque assim, eu gosto de planejar as coisas que eu escrevo, né? E quando você planeja, pra mim, quando eu planejo, fica muito mais fácil de... Puta caralho, caguei aqui. Deixei cair a colher dentro do leite. Eu gosto de planejar. Mas eu não sou um planejador que faça assim, tudo que eu planejo eu sigo. Eu planejo, então assim, tem coisas que vão mudando, eu acho que é normal isso. Mas, esses 2 últimos capítulos não foram planejados, mas aconteceram coisas que nem eram para acontecer, como eu tinha descrito. Ele deu uma mudada. Então, agora eu pensando,
Eu posso fazer umas coisas a mais assim, porque deu certo da última vez, nos 2 últimos capítulos. O último capítulo deu muito certo, que é o que eu falei. Eu criei algo na história que eu não sabia que eu precisava pôr, mas eu precisava, e ele virou algo muito necessário para minha história. E aí agora eu tô pensando, será que eu arrisco e começo a escrever e vejo onde vai dar? Porque planejar, eu não tenho assim, planejado, eu vou dar uma lida nas coisas que eu tenho ainda para contar da história, para poder ver se eu incluo. Mas planejado eu não tenho nada. E aí eu tô pensando, será que eu vou? Jogo assim, e aí se rolar, rolou? Vamos ver. Bom, coloquei o leite maisena, já dissolvi. E agora eu vou colocar 2 caixinhas de leite condensado. Isso tudo em fogo desligado, tá, meninas? Tudo bom? Por quê? Porque eu vou dissolver isso aqui. Porque se eu pôr no fogo, ele não vai dissolver, ele pode empelotar. E aí não fica bom o negócio. Que é o bom do manjar é que ele fique bem lisinho. Que ele fica mais gostoso. Eu sigo da Isamara porque a minha mãe gosta da Isamara, né? Que delícia. Eu falo, eu sou gordo porque eu sou safado com doce. Porque de comer, não como o tempo inteiro. Meu problema é doce. Mas é isso, né? Cada um com seus corpos reais. Eu tava falando da Isamara, minha mãe que gosta dela. E ela era a cozinheira do Note a Note, programa da Ana Maria na Record. Antes de mais você, existia Note a Note. Isso denuncia muito a minha idade. E por último, leite de coco. Coloquei o leite condensado aqui, dá uma misturadinha. Agora o leitinho de coco para finalizar o rolê. Misturar bem. Incorporar todos os elementos. Sou muito cozinheiro, Masterchef confeiteiros. Agora fogo. Ele encaixar uma pelota aqui. Vai rolar. Agora, fogo no máximo até engrossar. Agora eu vou ficar mexendo aqui. E já eu volto para mostrar para vocês se ficou bom. Espero que fique. Até já. Manjar na geladeira. Já comecei a fazer o bolo. Fazer bolo de chocolate, que é o bolo que faz na mão, porque eu sou um cozinheiro raiz. Aí eu faço na mão. É açúcar, farinha, chocolate em pó, né? Ovo, óleo, água quente e um pouquinho de leite para deixar mais molinho. Depois um fermento. Só isso. Eu vou depois mostrar como só que ficou pronto. E aí agora eu vou terminar aqui, que eu já tô atrasado, não tenho nada pra fazer hoje. Vou terminar aqui e depois eu vou escrever. Então, na hora que eu voltar aqui com vocês, provavelmente eu vou estar escrevendo e aí eu vou desenvolver com vocês. O que eu fiz? Será que eu consegui desenvolver alguma coisa? Não sei. Mas fica aí que já volto já. Beleza? E menina, não é que eu apareci de novo aqui escrevendo no meio da semana? Horas. Domingo eu mostrei pra vocês que eu escrevi, né? Hoje é terça-feira. Eu escrevi ontem, segunda-feira, alguma coisa. E hoje estou aqui pra escrever de novo.
E o que eu escrevi no domingo? Porque eu tava sem escrever nada, né? Vocês viram digitando. O que eu escrevi? Eu escrevi o capítulo 19. E eu tava em dúvida do que eu ia fazer, né? E eu decidi fazer pelo que eu já tava pensando e não continuar o que eu queria fazer antes. Eu coloquei um capítulo para chegar naquilo que eu queria, então eu adicionei mais 2 capítulos de novo. O capítulo 19 eu deixei uma coisa bem tranquila, o capítulo 20 também vai ser isso. É mais como um respiro da parte do livro, assim, que não tá acontecendo muita coisa, apesar de estar acontecendo e ter um desenvolvimento de personagem nessas partes, eu decidi dar um respiro pro meu livro. Todos os capítulos têm muita coisa acontecendo, muita informação, só que nesse eu resolvi ir devagar, pôr o pé no freio e fazer um desenvolvimento bem tranquilo desses 2 capítulos. Não que ele seja uma enrolação, porque eu não acho que ele foi o 19, que o 19 eu escrevi tudo no domingo, eu comecei e terminei esse capítulo, e eu acho que era alguma coisa gostosa de ter posto, porque é uma interação mais leve do que estava tendo até então, e depois daquilo que tinha acontecido no capítulo 18. E aí eu gostei. Então, assim, meu livro dá uma respirada agora aqui para continuar a história, que vai começar a voltar a ficar mais agitada nos próximos capítulos. E foi bem legal de ter escrito assim. E foi bem rápido também. Eu sentei, eu falei, o que eu escrevo? De novo, eu pensei, o que eu escrevo? E fui. E fui escrevendo e deu certo. Gostei muito de ter feito isso. Eu tô me descobrindo um pouco... Existe aquele autor arquiteto, né? Que é o que eu me intitulava. Você planeja tudo e você vai fazendo conforme planejado. E tem o jardineiro, que é aquele que vai pegando as coisinhas e construindo. Apesar de não ser sempre esse autor arquiteto, porque eu fazia um grande resumo e eu desenvolvia do meu jeito, não como estava detalhado ali, mas eu ia naquilo, na verdade, né? Mas eu ia naquilo que estava já dito antes. Eu seguia o que eu queria. Agora eu tô me descobrindo muito mais colocando coisas que não estavam antes e construindo a mesma história. E eu tô enriquecendo a história que eu tinha. Isso é uma coisa bem legal de ter descoberto assim, porque no primeiro livro é o primeiro. E por mais que eu escrevi há 3 anos atrás, quase 4 anos atrás, eu acho que já deu 4 anos na verdade, né? Porque vai fazer 4 agora. O primeiro livro é muita descoberta de como você é. E aí, não que os outros não sejam, o segundo eu tô me descobrindo ainda mais. Mas eu acho que eu estou evoluindo do jeito que eu tava no primeiro. É bem legal do jeito que está sendo desenvolvido agora. O jeito que eu estou desenvolvendo a minha história. E eu tô gostando bastante disso. Tá? Então esse capítulo 19 ficou 2.000 palavras. Então assim, foi uma sentada, foi 1h30 mais ou menos, eu acho que eu parei para escrever, depois de ter feito meus bolos. E eu fluí de uma vez só. E eu consegui pôr início, meio e fim naquele mesmo dia. Aí eu comecei o capítulo 20 ontem. Só que ontem eu falei, o capítulo 20 foi pior, porque o 19 eu tinha uma noção do que eu poderia fazer. O 20 não. O 20 foi uma coisa muito... Não sei o que eu estou fazendo aqui, eu só tenho 6 anos. E aí eu falei assim, como é que eu vou escrever isso? E aí eu comecei, tanto que no domingo mesmo, eu fui dormir e aí fui pensando o que eu vou começar a fazer, E eu pensei numa frase. Aí eu falei, vou fazer isso. Chegou segunda-feira, eu lembrei da frase? Não lembrei, não anotei em lugar nenhum. E aí eu comecei com uma outra frase que eu queria começar. Que eu pensei depois em começar, né? E aí eu falei assim, vou escrever só um pouquinho, não vai dar. Quando eu fui ver, eu já estava escrevendo mais de 1 hora. Tanto que eu escrevi 1.400 palavras. É bastante palavra, assim, pra quem não tinha nada pra fazer. E eu ainda não terminei ele, porque eu quero fazer uma coisa, um desenvolvimento nele, que ainda vai continuar leve, mas tem coisas que eu quero colocar. Não que sejam essenciais para a história, mas eu acho que essenciais para os personagens que tem nela. Então eu ainda não terminei esse capítulo. Eu vou continuar a escrever um pouco mais ele. Provavelmente entre hoje e amanhã eu termino. Não acho que vou terminar hoje. Mas pode ser que eu termine. Mas vamos tentar, né? Então eu vou continuar daqui agora. Eu vou fazer esse desenvolvimento e aí eu volto para falar
como é que foi esse desenvolvimento, se deu tudo certo. Então, mas antes de ir, esse capítulo 20, eu coloquei interação de um grupo que eu não tinha colocado ainda, porque como eu tenho 7 personagens, 8, e mais, né, fora os adicionais, esse grupo eu não tinha feito uma interação. E aí foi bem legal, assim, do jeito que foi. Eu contei muito mais... Eu costumo detalhar muito, né? Com falas e textos, diálogos, e eu detalhar muito a história. Nesse aqui, uma boa parte dele, metade desse que eu escrevi ontem, foi atualizando em uma semana ou alguma coisa que aconteceu. Porque eu achei que não precisava colocar cada detalhe de novo. E senão eu vou enrolar muito. E eu não quero isso. Mas eu acho que essa atualização do jeito que eu fiz ficou legal. Eu não sou acostumado a fazer isso, então vamos ver depois, quando eu for reler, se eu gosto ainda do que eu escrevi. Tá? Então aí agora, voltando, que eu vou e volto, né? Porque eu falei, tem roteiro, e aí eu vou falando. Eu vou continuar aqui, e aí eu volto depois pra falar como é que ficou, beleza? Até daqui a pouco. Alguns dias depois voltei. E aí voltei para dar uma atualização do que aconteceu. Para finalizar esse vídeo, na verdade, né? Eu tinha feito mais um pouco do capítulo 20. E aí eu terminei o capítulo 20. Foi na terça-feira, eu acho, se eu não me engano. E aí o capítulo 20 ele ficou com 3.600 palavras. Nem eu achei que ia dar tudo isso. Eu achei que ia ser um capítulo até pequeno. Mas eu precisei colocar 3 cenas dele para ele poder se desenvolver, né? Poderia até ter dividido ele em outros capítulos, mas preferi deixar tudo nesse. Então aí eu finalizei ele na terça-feira, se eu não me engano. Na quarta eu não escrevi, na quinta também não, mas aí ontem, sexta-feira, eu escrevi. Foi quando eu terminei esse capítulo, na verdade, né? E hoje escrevi mais um pouco, e aí eu fiz aquela parte adicional que tem uns capítulos. Que agora eu tô, como tá chegando mais na reta final do livro, passou da metade, tá indo pro final, eu fico pensando, esses capítulos adicionais, como é que eu vou colocar título neles, né? Porque não é a sequência dos capítulos, porque você conseguiria ler o livro só com os capítulos sem essas partes adicionais. E aí eu fico pensando, o que eu posso colocar? E aí eu agora tô nessa dúvida. Mas isso é uma dúvida quando eu for fazer mais pra frente. Finalizar ele. Então aí eu fiz essa parte adicional, que eu escrevi hoje, e eu escrevi bem pouquinho, assim, não foi muita coisa. Foram 700 palavras, então assim, era o que eu queria mesmo, uma coisa curta. Esses capítulos adicionais eu sempre quis que fossem curtos. Mas, como eu me auto-saboto, e aí eu coloco mais coisa do que eu queria pôr, e aí dá mais, mas esse deu. O outro anterior que teve também foi bem pouquinho palavra, então eu quero coisas rápidas, assim, nessas partes adicionais. E nesse eu consegui fazer. Eu consegui colocar pouco diálogo, eu acho que eu nem coloquei diálogo. Deixa eu confirmar. Nem coloquei diálogo. É verdade, não coloquei diálogo. Esse é o primeiro capítulo que não tem diálogo. Ele é só o personagem narrando as coisas. E gostei do jeito que ele foi feito. E acho que diálogo não cabia aqui também mesmo. Então, quem sabe depois eu aprimoro os outros em relação a isso. Mas tem que ter diálogo também. Mas quando vocês forem ler, vocês vão entender. E agora, então, eu terminei o capítulo 20. Então, 19 e 20 estão finalizados. E finalmente vou fazer o capítulo 21, que é da onde já estava planejado antes de fazer. Então, aí agora eu tenho que até dar uma... Tô estudando algumas coisas, porque nesse capítulo são coisas que fogem um pouco da minha realidade, e aí eu preciso colocar, não em relação à vida, em relação a um esporte que vai ter nesse livro. E aí, se você leu Sonatina, você vai entender mais ou menos o que pode ser que vai ter. E não é uma coisa muito que eu acompanhe, mas eu queria colocar. Mas enfim, problema pro Márcio
de amanhã, que amanhã eu vou começar o capítulo 21, e aí eu volto aqui com o novo diário de escrita para falar para vocês. E eu acho que dessa vez é o primeiro diário de escrita que eu fiz um diário mesmo. Aos dias eu escrevendo o que aconteceu, falando sobre. Fiz até um bolo no meio do negócio, um manjar. E foi bom. Vamos ver se eu consigo manter esse ritmo, né? Então agora terminamos o capítulo 19 e o capítulo 20. E amanhã começa o capítulo 21. Mas para vocês vai ser na outra semana. Beleza? Então comenta aqui o que vocês estão achando. Curte, se inscreve no canal. E aí, fala aí o que vocês estão esperando. Que agora já estamos indo para a reta final. Eu acho que mais uns 10 capítulos. Um pouquinho mais. Vou chutar 15 capítulos. Estou no 21, vou chutar 15. Mas não vou garantir. Tem uns capítulos aí no meio que vão ser bem rápidos assim. Mas eu vou explicar mais pra frente. Beleza? Então, qualquer coisa, comenta aqui, curte e me segue lá nas redes. E até o próximo capítulo.